A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, seu irmão em Cristo Jesus, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados por ela. Quero agradecer a você que uniu forças juntinho conosco para divulgar a palavra de Deus, meus amados. No tempo em que vivemos, cada vez mais é necessário que a palavra chegue às pessoas. E você que se inscreveu neste canal está fazendo isso, meu amado. E você, querido, que nos ouve, que não se inscreveu ainda, se inscreva. Faça parte desse exército de Cristo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Amados, nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos e nós vamos ler o capítulo 11, aonde Pedro ele se justifica perante a igreja só por ter batizado Cornélio. Queridos e amados irmãos, lembrando que ao findar da leitura nós vamos fazer uma oração. Faça seus pedidos de oração, que nós estaremos orando juntinho com você, para que Deus venha abençoar o seu lar, a sua vida. Amém? E vamos orar pelos cristãos que estão sendo mortos, que estão sendo massacrados pelo mundo afora. Amém? Então é isso, meus amados. Vamos à leitura em nome de Jesus. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondendo-me do céu segunda vez: Não chames tu comum o que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto de mim da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também a estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daqueles varões. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhes dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O evangelho é pregado
aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todo o que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e chamando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haver uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram? Enviar, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém, meus amados irmãos, louvado é o nome do Senhor. Mais uma vez aqui, meus amados, Deus demonstra tamanho amor e misericórdia pelo povo que não era considerado seu povo, quando todos nós somos povo de Deus, aqueles que o recebem como Senhor em suas vidas. A gente vê em outra parte, quando as pessoas dizem, você é cristão, né? É quando aqui os discípulos eles foram chamados de cristão, lá no versículo 26, né? Onde pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Amados, devemos levar a palavra em todo o tempo. E mais ainda agora, meus irmãos, que ainda temos aqui a oportunidade de fazê-la. Se a palavra chegou até você, querido, se Jesus tocou o teu coração, se o Espírito Santo te tocou igualmente a esses homens da fé, não foi simplesmente, querido, para você se sentir curado, se sentir sarado. Não foi simplesmente para que você tivesse mais um conhecimento da palavra. A palavra chega até nós como um manual de instrução. A palavra chega até nós como uma dose, um remédio para que possamos levar a outros, para que possamos compartilhar. Queridos, a palavra chegou até nós. O tempo, meu amado, está se findando. E nós que temos a chance, fale do amor de Cristo. Pregue do amor de Cristo. Olhe pelo mundo afora como tantos lugares. As pessoas não podem falar no nome de Jesus. E nós temos na mão essa oportunidade. E há boatos, há rumores, e que isso, com o passar do tempo, vão tentar nos tirar. Então aproveite a hora,
é agora. Divulgue essa palavra que chegou até você e lhe trouxe cura, lhe trouxe paz de espírito, lhe trouxe salvação. E compartilhe o quanto você puder. Por isso que eu insisto, meu amado, que você compartilhe essas mensagens, essas leituras com o teu próximo, querido. Porque isso, querido, é um ato de amor. Quando você quer que outro alcance a salvação, é um ato de compaixão, é um ato de amor. Louvado é o nome do Senhor, eu vou parar por aqui e nós vamos fazer, queridos, a oração da fé. Amém, meus amados. Nós vamos sim fazer a oração da fé. Mas antes de orar, querido e amado irmão, convido você, amado, a fazer seus pedidos de oração. Convido você a orar comigo, querido, que não é a minha voz, não é a leitura através da minha voz, que vai trazer cura, que vai trazer salvação, mas é o poder de Cristo, através do Senhor Jesus, através da sua palavra, que nos traz salvação, querido. Então, eu convido você a orar conosco, a se colocar na presença. Talvez você tenha tido dias difíceis, a qual não consegue nem abrir seus lábios. Então eleve teus pensamentos ao Senhor e grite lá do fundo do teu peito e peça socorro ao Senhor. E Ele ouvirá o clamor do teu coração. Amém? Então vamos à oração da fé. Querido e amado Deus, louvado é o teu santo nome, Senhor. Nos reunimos na tua santa presença para te louvar, te glorificar, te exaltar, bendizer o teu santo nome, Pai. Te somos muitíssimos gratos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Por mais um dia, Senhor, que podemos, Pai, lutar, buscar a salvação em Cristo Jesus. Buscar o teu perdão, buscar a tua misericórdia. Chamarmos a tua atenção de alguma forma, Senhor, para que o Senhor olhe para nós, Senhor. Eu sei, Senhor, que somos pecadores, Pai. Mas a tua palavra nos ensina que teu amor é incondicional. Por isso estamos aqui, Senhor, com o coração contrito, Pai, te pedindo o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. Nos ajuda, Senhor, a sermos conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa carreira da qual tu nos propôs, Pai, de levar salvação aos outros, Pai. Pai Santo e Pai amado, eu te peço e oro, Senhor, por cada irmão que é perseguido, por cada irmão, por cada família que nesse momento derrama as lágrimas, porque alguém foi assassinado por causa do teu nome, Senhor Jesus. Ah, Senhor, cremos que essas pessoas entregam suas vidas, mas olhando para ti, Senhor, e sabendo que a promessa, ela se cumpre a cada dia em nossas vidas, irá se cumprir, cada uma delas feitas por ti, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada pedido de oração feito neste canal, por essa pessoa, Senhor, que está angustiada, entristecida, por essa pessoa, Senhor, que muitas vezes nem abre os seus lábios, mas o seu coração grita por socorro. Seu coração grita desesperado, clama a ti por socorro, Senhor. Ouça, meu Deus, o nosso clamor. Recebe, Senhor, as nossas orações. Ah, Espírito Santo de Deus,
Nos ajuda nessa hora, pois a palavra nos ensina que não sabemos orar, não sabemos pedir, mas que tu, ó Espírito Santo, intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Então, Espírito Santo, leve ao Pai todo esse grito de socorro, todo esse clamor, todos esses pedidos, pessoas que se encontram enfermos no leito de um hospital ou em suas casas, pessoas desenganadas pelos médicos, mas que querem viver mais, que querem ter mais uma oportunidade de fazer aquilo que é certo. Essa pessoa que entrega a sua vida em tuas mãos nesse momento, essa pessoa que entendeu que só o Senhor é Deus, que só o Senhor liberta, só o Senhor que cura, só o Senhor que traz a salvação, só o Senhor que faz feliz. Recebe, Senhor, todo o nosso clamor, toda a nossa adoração, Pai. Pai, pelo poder da tua santa palavra, pela autoridade que há no nome de Jesus, repreendemos todo o mal, toda a escuridão, todas as trevas, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que vem trazendo tristeza, dor, depressão, ansiedade sobre a vida dos teus filhos, tudo aquilo que traz dúvida no coração, tudo aquilo que é mal. Se existe trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, que foi feito para destruir famílias, destruir vidas, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Olhe sempre adiante de você, bem pertinho daqui. As guerras, os terremotos, rumores de guerra, as pragas, toda a enfermidade, toda a morte, toda a perseguição. Isso tudo é real, meu irmão, está acontecendo. E ao folhearmos a palavra de Deus, não podemos dizer que o Senhor não nos avisou. Não podemos negar que a palavra não nos anunciou que tais coisas aconteceriam. E é mais um motivo, meu amado e querido irmão, para você se apegar com Deus e não desistir da caminhada. Há pessoas nesse momento sofrendo, famílias perdendo seus entes queridos, pessoas passando fome, necessidades severas, pessoas que perderam suas casas, perderam seus bens, perderam suas vidas, e a grande parte delas não desistiu do Senhor até a morte. Então, meu amado, fica firme, não desiste não. Jesus é contigo. Os homens podem decepcionar, as pessoas podem decepcionar, mas Deus, ele é fiel e justo. Amém? Vou parar por aqui, lembrando a cada um de vocês, meu amado, não se esqueçam, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.